Bom, então, boa noite. Eu tô aqui com a esteticista Priscila, como é que é o seu nome? É Bressan. Bressan. E eu vou fazer algumas perguntas sobre o meu projeto do PMMA, os seus malefícios. Começando. Ana, o PMA ele é aprovado por órgãos regulares como a Anvisa e o FDA? Sim, é aprovado. É aprovado. Inclusive, ele já está há décadas aqui no Brasil, né? Acho que mais de 10 anos. Então, é um produto que tem aprovação, né? E que está aí, dando um monte de problemas. Em mulheres que estão utilizando, né? É verdade. Você, como esteticista, acha certo os médicos ou outras clínicas fazerem essa aplicação de PMA em áreas moles do corpo? Bem, eu sou da seguinte opinião, eu não sou nem contra e nem a favor, né? O que acontece? O produto em si, ele é bom, né? Tanto que ele foi desenvolvido, ele tem a aprovação pela Anvisa. E o que ocorre? Há alguns profissionais que utilizam ele de forma errônea, né? Então, eles não seguem o que a bula diz. O que a bula nos traz? Que o PMMA deve ser usado em áreas pequenas, né, e em doses pequenas. Tanto que os produtos têm uma concentração, alguns de 5% de PMMA, e o volume, acho que máximo que se pode utilizar, se eu não me engano, são 400 ml, né? Então, ele não é usado para dar volume, como hoje é utilizado, por exemplo, no glúteo, né? Isso. Então, em vez de a pessoa ir lá colocar um silicone, que é o que daria volume, ou fazer outro tratamento estético com ácido hialurônico, enfim, outros procedimentos, então esse má profissional utiliza-se do PMA porque ele é barato, né? E coloca uma concentração muito grande, um volume muito grande, a exemplo então do glúteo, né? E aí que traz essa grande deformação, né? Que a gente vê nas redes sociais, na televisão, né? Então eu acho o seguinte, se tu respeita o que a bula diz, utiliza de forma correta, nas partes certas, então eu não vejo problema nenhum, infelizmente hoje, né? Há profissionais então que seguramente eles não estão em prol da segurança do paciente, e sim, eu acredito que estão buscando mais a questão de lucro, né? Tem uma pergunta aqui, né, que eu botei se é mais lucro do que o bem-estar do paciente, né? Eu vi também que ele é, como tu disse, ele é mais barato que o ácido hialurônico, né? Isso. O ácido hialurônico é que o nosso corpo produz, então acaba que o corpo absorve e não faz, acho que pra mim, não malefício algum, né? O que acontece? O PMMA, ele é um produto que é compatível com o nosso organismo, ele é de outros que foram testados, por exemplo, para utilização de reposição da gordura ou da massa óssea, porque o que acontece? O PMA, ele depois que tu aplica, ele fica como um cimento, né? Ele não é absorvido pelo organismo. O problema está na questão realmente de quantidade extrema de volume, né? E outra coisa que eu tentei pesquisar em artigos mais recentes, eu não vi nenhum artigo dizendo o que pode ocorrer a longo prazo, né? Depois que tu aplica o PMA. Isso a gente não tem hoje, né? Se realmente traz algum malefício para o paciente ou não. Então isso nem eu sei te dizer, né? O que os estudos clínicos dizem sobre a segurança e a eficácia do PMA em procedimentos estéticos? Bem, como eu te disse no início, respeitando a sua indicação, né? Em bula, eu acredito que venha a trazer só benefícios para o paciente, desde que aplicado por um profissional capacitado, habilitado, né? Acho que não haveria nenhum problema, tá? Mas hoje em dia a gente sabe que não é isso que acontece, né? Então muitos profissionais, não sei se já a gente chama de profissional, né? Então estão utilizando meios, né, para ganhar dinheiro.
E infelizmente a nossa fiscalização, né, é muito pobre em relação a isso, né? Até a mesma questão da comercialização, eu acho que deveria ser um pouco mais criteriosa, né? E talvez isso melhoraria muito nessa questão da aplicação, né, do produto. Sim, eu até vi que, eu botei até no meu trabalho que seria uma eficácia se eles mandassem as notinhas para onde que iria o produto, como o médico iria usar e quanta quantidade. Isso aí, na verdade, é uma segurança que o paciente teria, né? Então, do médico entregar para o paciente, como é que eu vou explicar? O lote do produto, quantos ml ele vai estar usando, em que tecido ele vai estar aplicando, em qual profundidade, né? Isso é interessante, mas mesmo assim eu acho que as pessoas, assim, nesse sentido, quando vão procurar um profissional, eles também confiam no profissional, né? A pessoa às vezes é até leiga. Se vem um médico ou outro profissional, vai ter que dizer, não, tu precisa colocar X ml em tal, no rosto, por exemplo, tu vai crer, tu vai acreditar, né? Mas então eu acho que vai muito do profissional que vai estar fazendo o procedimento, né, em levar a ponto do que a própria bula diz, né? Enfim, ela foi estudada para aquelas concentrações ali, né? Fora daquilo lá, a gente já perde o controle. Eu tenho uma conhecida, não vou citar nomes, né, porque ela me permitiu falar o nome dela. Ela aplicou nos glúteos. Fica bem assim, arredondado, fica uma textura super dura, né? Como tu falou, que é tipo um cimento, que não tem como o corpo absorver, que na verdade tem que amputar o músculo, que eu ouvi falar, né? E pra ela, eu não sei se tá acontecendo algum efeito colateral, porque ela tá dando um monte de problema de saúde nela e ela não sabe a questão, como a gente estava falando dos efeitos adversos, eles podem ocorrer a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, acho que a curto prazo é mais a questão de edema, de inflamação, né? Dependendo da profundidade ali, quando chega ao músculo, a questão da necrose, comprimir algum vaso, enfim, pode dar várias coisas, né? Mas realmente eu não saberia te dizer a longo prazo, não tendo essas primeiras sessões, o que poderia ocorrer. E o que ela tem, assim, em questão de problema de saúde? Muito problema, ela não sabe, ela diz que é uma bactéria, mas ela não sabe de onde que veio. Ela fez vários procedimentos. Ela fez toda. Ela fez barriga, pode ser até de outros procedimentos que ela tenha feito, né? Claro, né? Mas pra mim, uma dúvida de ser por causa disso, talvez, né? Porque não faz muito tempo que ela fez também. E por que ela optou pelo PMMA? Pelo custo? Também, né? A mulher lá que fez pra ela disse que é super seguro. Mas realmente é seguro, mas pequenas áreas e pequenos volumes, né? Eu não sei quantos volumes, até tu pode aplicar na nádega. Mas por uma correção, que eles não chamam de, que o PMMA ele não é para volumizar, é corretivo, né? Inclusive, não sei se hoje ainda prevalece essa lei, mas algum tempo atrás o PMMA foi incluso no SUS, tá? Para, por exemplo, pacientes com HIV, que eles perdem muita massa, muita gordura no rosto, e aí eles acabam tendo aquela deformação. E aí eles usam, né, ou usavam o PMMA para justamente repor essa área. Então, essa é uma área pequena, né? Então, é diferente de uma coxa, do glúteo, né? Da boca até, a mulher que eu vi que perdeu o lábio de cima por causa disso. Na verdade, a tal da necrose que a gente chama, pode acontecer até com ácido hialurônico. Né? Sim, por exemplo, se tu aplica um ácido hialurônico e tu pega um vaso e injeta no vaso, vai necrosar, né? Então, claro que o ácido hialurônico, hoje a gente tem hialuronidase, que tu pode aplicar para retirar o produto, né? Então, eu acredito que o tratamento seja mais rápido e a gente sabe o que pode usar.
ao contrário do PMMA, né? Eu não sei como tu vai fazer a retirada, provavelmente só com uma cirurgia, uma remoção, né? Então tu vai deformar, vai deixar a pessoa toda deformada, né? A última pergunta, daí é mais fácil, mais rápido de responder. Você concorda comigo quando eu falo que esses médicos fazem isso mais como forma de lucro, pagamento, do que a saúde de um paciente e os malefícios que pode causar? Com certeza. Hoje sim, né? Daqueles, como eu falei antes também, e claro que a gente não vai generalizar todos os profissionais, né? Mas aqueles que hoje, muitos que tu vê que não tem nem formação, né? Sim. Acabam utilizando o PMMA, aplicando nas pessoas, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum estudo. Com certeza é em função do lucro. Sim. Eu vi que quem usa mais assim, né, é em cidades grandes. Exato. Clínicas escondidas, onde que eles não sabem direito o que vai acontecer com o corpo da pessoa, né? E eles acabam injetando. Eu vi um paciente que injetou injetou na parte íntima dele para crescer. Que o médico, que absurdo. O médico falou, não, porque isso é um jeito de crescer. Claro que tem outros jeitos mais seguros, digamos assim, né? Das pessoas injetarem para ficar maior, né? Mas também não faz muito sentido isso aí, né? Não, até porque hoje tem prótese, né? Então, justamente, as pessoas, muitas, buscam o quê? Um preço menor, um custo menor, né? Sem pensar na saúde, né? Então, às vezes, tu vai, não vou fazer aquele porque é mais barato, não pede informação do profissional, né? E acaba que, muitas vezes, indo a óbito, né? Ou muitas vezes perdendo uma parte do corpo, né? Quando não vai a óbito, né? Então, a gente tem vários exemplos por aí. E é isso aí, infelizmente, né? Ainda existe essas coisas. Então tá. Mais ou menos isso. Muito obrigada, você vai me ajudar muito no meu projeto, né? Com uma profissional. Né? Obrigada. Então tá. Se quiser mais alguma coisa, mais uma informação fora, né? Sim. Que eu possa te ajudar. Tá bom. Tá? Muito obrigada.